Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluias. Deus grandioso e maravilhoso é esse que nós servimos. Aleluias. Bondoso Deus, mais uma vez na presença do Senhor, gloriosa oportunidade que vamos ter de ouvir a sua palavra revelada, sua palavra de graça, sua palavra que cura, sua palavra que liberta, sua palavra que sara, sua palavra que traz à nossa vida a esperança de um verdadeiro amanhã. Nós temos a certeza de que Deus tem algo a nos dizer. E quero ler versículo por versículo desse texto. E cada texto já tem a sua revelação. Mais uma vez procurar na nossa simplicidade e humildade, sem esquecer a autoridade, ministrar sobre a sua vida a profundidade do texto, a profundidade da revelação, que o Espírito Santo possa adentrar dentro da tua alma. O Espírito conhece o coração de cada um de nós. Nem eu, nem você sabemos a hora da volta de Cristo. A volta de Cristo é a hora que eu parto desta vida. Se Deus me chamar antes do arrebatamento, essa é a hora que vou partir. Então eu preciso ministrar, quem sabe a minha última mensagem, não sei. Espero estar pronto para subir. Se hoje foi a minha última mensagem, e esse fosse meu último dia. Agradecer a Deus mais uma vez, Senhor. Preguei a sua verdade, somente a sua verdade, pela graça, sobre a tua graça. Feche os seus olhos, aonde você está, e eu vou voltar esse hino, que é um hino conhecido, mais perto eu quero estar, para que você prepare a sua alma para ouvir esta mensagem, que está no Evangelho de João, a partir do capítulo 1. Por que João Batista não revelou o seu nome? Por quê? Esse é o tema. Quando é que devo revelar quem sou eu, ou qual é o meu nome? E por que João Batista não fez? Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir comigo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo o apóstolo, o discípulo, servo e amigo João, capítulo de número 1, a partir do versículo 6. Eu quero ministrar versículo por versículo, do versículo de número 6. Vamos começar o versículo de número 6 ao versículo de número 23. Depois eu leio, durante a ministração, o versículo 31 e 33 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo discípulo, apóstolo, amigo, servo de Jesus Cristo, João, o discípulo amado. Capítulo 1, versículo de número 6 adiante. Louvado seja o nome do Senhor. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João.
tinha um nome registrado, o seu nome revelado pelo anjo a Isabel antes do seu nascimento. A diferença que de Isabel e de Zacarias viria de um coito matrimonial, de uma relação íntima de um matrimônio. E de Maria e de José, ainda na sua virgindade. Mas algo tremendo é que João Batista, diz o texto, que ele seria cheio do Espírito Santo. Nós já ministramos sobre isso. Aqueles que recebem o Espírito Santo têm um chamado na sua vida. Quem não tem um chamado ministerial será batizado pelo Espírito Santo e com o Espírito Santo após a conversão. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, então você é batizado pelo e com o Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, com o próprio Jesus o faz. Então, por isso que ele vai dizer que João Batista, ele batizava na água para o arrependimento. Mas Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Já o próprio Espírito, por ele mesmo, como aconteceu em Atos, capítulo de número 2. O primeiro batismo é pelo Espírito Santo. Depois, imediatamente, com o Espírito Santo. O poder, o pelo, vai transformar o caráter deles. O com vai trazer poder e autoridade sobre eles, porque agora Jesus tem um altar santo para habitar e fazer morada. 1 Coríntios 3, 16, 17. Quem Deus chama, mesmo que tropece, ele vem desde o ventre, cheio do Espírito Santo. Como o próprio Jeremias, no Primeiro Testamento, no capítulo 1. O Senhor disse: eu vos escolhi antes de vir ao ventre da sua mãe, para um chamado. Não podemos confundir, porque senão caímos na linha da predestinação e não existe. Senão não haveria por que ir ao mundo e pregar o evangelho. Se já todos são pré-escolhidos antes de vir ao mundo, não necessitava se pregar, porque mesmo que errasse, iriam se converter na hora exata para subir. Então há a diferença do predestinado pelo chamado ministerial e aquele porque ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então ele é transformado o seu caráter, e por isso é predeterminado pelo Senhor os escolhidos para a obra, para que esses sejam usados a ministrar a palavra bíblica em sua toda plenitude, de Gênesis a Apocalipse, para que ela faça com que o homem se convença pelo Espírito Santo. Zacarias 4. Então houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Este veio como testemunha para testificar da luz. E quem é essa luz? Lógico, Jesus Cristo, João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Então o texto do verso 7 começa: este veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Sabemos que houve um homem, não foi enviado por um ministério, por isso que a unção de um homem de Deus não pode ser vinculada à denominação. Há homens que foram chamados pelas suas denominações. Podem ser pastores, mas não serão cheios da plenitude. Poderão ser limitados ao longo do seu ministério. Porque eu posso ordenar obreiros, pastores e etc e tal,
e perceber que eles não crescem na comunhão do Espírito, não crescem no conhecimento, não conseguem deslumbrar o ministério cheio da glória, da unção e do poder de Deus. Porque eles foram escolhidos por mim no momento de uma necessidade de crescer o ministério, da conveniência de colocar homens para que eu tenha menos trabalho na igreja em que eu quero o maior número de pessoas. Mas quando o homem é enviado por Deus, não pode limitar a sua unção, independente do nome da igreja que ele congrega do lado de fora, porque ele foi ordenado, ungido por Deus antes de adentrar da sua mãe. Então, embora alguém possa jogar óleo sobre a sua cabeça e dizer, olha, estamos separando este obreiro para isso e para aquilo, ele já antes de fundação ordenado para aquela época, para aquela geração, para aquele século, para ser usado por Deus, 100% por Deus. Por isso, do Senhor do Salmo 115, não toquei nos ungidos do Senhor, Salmo 105, 15, não são todos que são ungidos. Há ungidos para salvação. Você pode ser ungido, eu posso ser ungido para salvação. Então, quando o Espírito vem, ele é unção. Mas ele se derramará à proporção do chamado de Deus para a minha vida. Por isso, Atos 10, 36. E Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Quer dizer, Deus o ungiu com seu Espírito Santo e por isso ele se tornou pessoas e fez milagres, curas e maravilhas. Está escrito na Bíblia Sagrada. Então, nós sabemos que esse João Batista foi enviado por Deus. Que Deus certifica ao dizer para Isabel e para seu pai Zacarias que o seu nome seria João Batista. Não poderiam dar a ele a nome. Ele se incumbe de dar o nome, e esse nome é que se torna autoridade. Porque os demônios, se você lembrar Atos 19, 15, perguntou aos filhos de Cefa, do sacerdote, que queriam expulsar o demônio. E eles disseram, conhecemos muito bem quem é Jesus, e também quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o nome, Satanás, conversando com os filhos de Cefa, interrogando-os pelo nome, quem sois? Então este homem enviado por Deus, ele vem como testemunha para testificar a respeito da luz de Jesus. Testemunha. Eu só posso ser testemunha daquilo que eu vi. Eu só posso ser testemunha daquilo que eu vi. Para ir ao fórum testemunhar de um crime, de um fato, de uma causa, você precisa conhecer de fato. Você não pode ir lá dar um falso testemunho. Testemunhar o que você viu, o que você sabe sobre aquela situação. Mas tremendo é que no verso 31, João Batista diz, eu mesmo não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando-o com água. Mas como? Você não conhecia? Se você seria sua testemunha. Primeiro vamos aprender. Embora João Batista era primo de Jesus, Isabel era parente de Maria. Então, não basta ser parente ou parecido. É preciso ser revelado a cada um de nós quem é verdadeiro um homem de Deus, quem é verdadeira uma mulher de Deus, quem é verdadeiramente Cristo, quem é verdadeiramente o Pai e quem é verdadeiramente o Espírito. Você pode ficar por anos dentro de uma igreja servindo a Deus sem saber quem é você e muito menos quem é Deus.
E eu sempre digo, se eu não conhecer primeiro quem sou eu jamais posso conhecer quem é Deus. Quando conhecer a Deus como Ele é, encherá de temor o meu coração. Eu não posso conhecer sem princípio do me conhecer. Mas venho a conhecer a Deus quando eu conheço a mim mesmo. Porque senão eu igualo. Na verdade, Ele é o único santo, majestoso e digno de toda a honra, de toda a glória, porque é o único que por aqui passou e não pecou. Ele veio como testemunha. E o que é essa testemunha sem conhecê-lo? Revelado pelo Espírito Santo. João Batista, embora vai parecer um profeta bruto, e era bruto na sua maneira de falar, chamava de raça de víboras, perversos, rebeldes, era a linguagem de João, na mais dura linguagem hebraica, era a linguagem de João. E ele não dizia isso porque ele não amava, ele tratava as pessoas assim porque ele as amava e sabia que se essa verdade mais pura e por mais dura que fosse, o caminho de Jesus continuaria torto. E ele vai vir para o caminho de Cristo. Nós vamos chegar lá. Então, a testemunha é o que Deus quer tornar os crentes. É o que Deus, quando ele disse que Ascensão em Betânia, ele voltaria para o arrebatamento, a partir daquele momento não viria mais. Ele vai dizer isso na Santa Ceia em Lucas 22. Então, nós tornaríamos uma geração que não vemos, não o vemos, não o tocamos, mas temos que crer que Ele existe, que Ele é real e que Ele está em nós, ainda que também não o sentimos, muitas das vezes. O Senhor quer que nós, o desejo do Senhor é que nós nos tornemos as suas testemunhas. E eu só posso testemunha daquilo que, repito, do que eu conheço, do que eu vi. Então eu preciso ver que Cristo está transformou a minha vida. Porque eu não posso ser testemunha daquilo que eu não conheço, daquilo que eu não vi, daquilo que eu não experimentei. Eu posso ser testemunha daquilo que eu acho que aconteceu. Mas nós sabemos que no Evangelho não existe axiologia. Nós vivemos a verdade. Ou eu sei quem Ele é, ou eu não sei. Embora Ele sempre existiu, independente de sabermos quem Ele foi, quem Ele é e quem Ele sempre será. E diz o texto, ficar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Então todos que ouvissem a João Batista deveriam crer em Jesus. Quão difícil deve ter sido a missão de João Batista. Porque a sua linguagem, até me chamam, né? Eu digo isso sempre aí, que isso é até um elogio que eu dispenso, porque é muita honra para quem não merece, quando alguém me chama de João Batista, do século 21. Eu prefiro que alguém me chame de reformador, de um Martim Lutero da vida, que pecou como eu, quem sabe, lógico, muito menos que eu. Não conheci a vida de Martim Lutero, só a sua história, não vivi em sua época. Mas me chamar de João Batista é me dar um título muito honroso que eu não posso ter. Mas ele é João Batista, prega, esse cara bate muito. Se é na maneira de pregar, eu agradeço. Se é no comportamento de ser, eu rejeito. Porque eu sei que não sou santo e puro e justo como João Batista. Se ele disse que não poderia desatar as sandálias, as alpargas de Cristo, eu não poderia também, muito menos, Cristo como se aproximar dele. E de João Batista, nem tão pouco tocá-lo.
Então diz a Bíblia, verso 8, ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Olha como o texto é profundo. Como pode alguém que não é luz testificar da luz? Eu dizer para você, a minha casa tem a luz acesa, e você disse, não, mas eu não estou vendo. Eu não vejo claridade nenhuma, pastor, na sua casa. E eu digo, mas eu estou dizendo para você, estou testificando, você dizer, não, mas eu não estou vendo essa luz. Mais de 400 anos de silêncio neotestamentário entre o primeiro e o segundo testamento, de puro silêncio de Deus. E agora aparece um tal de João Batista, que vive no deserto, vestido de pele de animal, comendo gafanhoto, tomando mel, isolado, e a Bíblia diz que ele cresceu no deserto, Lucas 1,80, cresceu no deserto, saiu logo das entranhas da sua mãe. Imagino eu que na sua adolescência, João Batista deixou sua família, seu pai já não está mais vivo, ele cresce, cheio do Espírito Santo, mas ele cresce isolado no deserto. Ele não passou por uma escola teológica, ele não passou por sacerdotes, por cribos dos escribas, ele não passou por nenhum seminário, ele não passou por nenhuma escola, ninguém que pudesse dar lições doutrinárias a ele. E de repente este homem sai do meio do deserto e aparece no Jordão, à vista de todos, e gritando aos seus berros, do reino de Deus. Imagine que dificuldade seria para mim mesmo, sem hipocrisia, de como acreditar em João Batista. Não sei de onde ele veio, qual foi a sua escola, embora seu pai era um sacerdote, mas já velho, com certeza não deu tempo para ensinar a João tudo que esse precisava aprender. Mas como ele veio enviado por Deus e já cheio do Espírito Santo, é o que diz o livro de Lucas, capítulo 1, ele já estava preparado, só esperando o tempo para começar a pregar. Então eu imagino como veio e testificou a luz. E vão reconhecer, quando João vai batizar Jesus no Jordão, é que agora vão de fato, alguns, apenas alguns, vão reconhecer que João Batista é profeta. Mas por alguns anos, ou a sua juventude toda, crescendo em lugares distintos de Jesus, porque a diferença de idade dos dois era de meses. Posso imaginar que só a graça, só uma fé genuína inserida dentro de um homem pode, e depois de começar o seu ministério, ainda ser rejeitado e acreditar em si mesmo que o seu nome não era mais importante do que aquele que o chamou, e que aquele que o chamou é que fará do seu nome ser um nome importante. Vou continuar. Verso 9. A luz verdadeira, ele testificaria, que ilumina a todos os homens, estava vindo ao mundo. Então, estava vindo ao mundo, mas o mundo não está vendo. A luz de Jesus ainda não está clara à humanidade, porque ele vai descer as águas, ele vai ser batizado, e ao ser batizado, o Espírito Santo se incorpora como pomba sobre o ombro de Cristo, e uma voz ecoa-se do céu: esse é o meu filho a quem me comprazo. O Espírito Santo desce sobre ele, e após o batismo ele vai se preparar agora, como nunca havia se preparado para ser um carpinteiro. Nas suas brincadeiras com seu pai José,
servindo seu pai com martelinho, com serrotezinho, com prego, estivesse perto de você, atrás da porta da sua sala de entrada da tua casa, e alguém dissesse para fazer uma surpresa a você: o pastor Pablo está vindo, mas na verdade eu já estou na sua casa, mas você não está vendo. Você não está vendo, você não imagina que eu estou do outro lado da porta. Então Jesus, tudo isso que está acontecendo no mundo, é porque o mundo, embora ele está aqui, insiste em perceber que ele não está vindo, mas ele já chegou e está aqui pelo teu Espírito Santo. E por causa dessa teimosia do mundo no geral, então chegou-se a hora em que agora ele está vindo pela segunda vez para o arrebatamento. E esse juízo, esses sinais da pandemia e de tantos outros que passou e que virão, piores do que esse, é para dizer: Jesus está vindo. E há profetas que vieram testificar da luz. E com muita humildade posso dizer que não porque mereço ou porque sou digno. Miserável como eu, só Deus sabe, e na eternidade me explicará porque me escolheu, se é que ele deve explicar, porque ele não deve explicação a mim. E é por isso que a grande maioria não suporta ainda ouvir a minha mensagem. Primeiro porque querem mensagem micro-ondas, tem que durar 30 minutos como na igreja dele, 40 minutos, tem que ir. Segundo porque a palavra é forte, toca na ferida, e ninguém quer nenhum pastor, porque eles olham para o pastor como um homem, como eles mesmos. Olha para o homem e não diferencia, que a diferença não está na sua posição, no seu título, mas na unção que está sobre ele. Por isso quem toca no ungido de Deus, seu fio uma ruína. Porque é ungidos para a salvação e é ungidos para a proclamação do Evangelho. Não toque nesses. E como saber quem é esses? Seu Espírito Santo. Você vai jogar confete nos bodes e jogar pedras nos profetas. Porque são poucos que são revelados quando o coração é puro. Uma pessoa amiga, mas ele quis se intrometer na minha pregação. Aí ele ouviu o que o diabo não disse para ele. E é um amigo que eu gosto, mas eu coloquei no lugar dele, porque está acostumado. Quem sabe lidar com qualquer pastor, o cara acha no direito. Estava orando e Deus falou não. Tanta gente rezando, orando, e o Satanás está falando, está dizendo que é Deus. Como é que Deus vai dizer, vai dar alguém para mim o que eu devo pregar e como eu devo falar com quem quer que seja? Deixa isso para Deus. Por isso que eu digo, não toque em pastor, não toque em homens de Deus. Saia da igreja em paz, porque se ele é ungido de Deus e não ungido pela denominação que ele é pastor e você congrega lá, você arrumou um grande problema na sua vida, porque você tocou no homem, não apenas separado por um pastor que o fez pastor no ministério, mas você tocou num homem separado por Deus. Se não houver arrependimento, você cavou uma cova. Não existe amizade entre profetas, meu irmão. Entre eu e Deus não existe amizade se nós quebramos o vínculo da palavra. O vínculo da palavra é maior do que a nossa amizade. Até porque em João 15:15 ele vai revelar: eu vos chamo de amigos de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe tudo que eu vos revelo do Pai. Então não há amizade quando há quebra de aliança da palavra. Vão morrer na igreja sem conhecer a genuinidade da revelação profética, porque não tiveram base, A base que tiveram foram apostilhas que leram, decoraram, mas isso não tem nada a ver com a unção. Então a gente tem que entender e ser humilde. Foi quando eu fui humilde e reconheci a unção do Benihim. Reconheci e temi e que havia um Espírito de Deus naquele homem. Hoje não me interessa, não sei, não me pergunta.
Mas a minha base, ou a minha crença, o meu temor começou quando eu li o Bom Dia Espírito Santo. Quando eu me converti em 89 e comecei a ouvir falar dele. Quando falava nele para mim, eu parecia que eu estava até idolatrando ele, te confesso. Tamanha comunhão desse homem. Hoje eu não sei. Mas foi, e por isso que até hoje a Lília está aí, ela sabe. Toda semana, esse ministério dizima, além do rabino judeu, e eu sempre digo para vocês, porque a unção que eu respeito é a unção que eu recebo. Então, meus amados irmãos, a Bíblia é clara, verso 10, estava no mundo, e o mundo não foi, estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, o mundo não conheceu. Imagine, você que é pai, a senhora que é mãe, vou colocar por esse aspecto, o seu filho cresceu, a sua filha cresceu, a senhora mamãe hoje, vou colocar a senhora mamãe, educou seu filho, a sua filha, lutou para que eles tivessem uma educação, ajudou lá atrás os deverzinhos de casa, quando o papai estava trabalhando, ou estava jogando a sua bolinha, ou estava em algum lugar a senhora. Hoje as mulheres trabalham fora, diferenciou um pouco das mulheres mais antigas. Então o filho, se criou inclusive esse dogma que a mãe é mais mãe do que o próprio pai é mais pai. Como se a mãe fosse numa redoma, se tiver de escolher entre matar o pai porque a mãe é melhor do que o pai. Criou-se isso, e que nunca foi verdade. Mas se criou isso porque, somente no Brasil, as mulheres andavam no cabresto, amarradas, até hoje ainda existe. Não podem ser nada, elas não poderiam ser promovidas a nada, a não ser a cozinha. Da cozinha para a sala e da sala para o tanque. Mas as mulheres continuam e as mães tendo o seu valor. Mas não podemos dizer que uma mãe vale mais que um pai. A filosofia é bonita, sem a mãe, ou ninguém viu o mundo. Tá bom. Então o senhor me explica como é que Adão veio ao mundo? Hello? Então, aliás, foi pelo homem que a mulher veio ao mundo. Porque foi dele que Deus tirou da costela e fez a mulher. Aí eu já acabo com a conversa. Você vê como é que é fácil. Mas aí ficam os filósofos na Globo, na televisão, os pastores, os padres, os espíritas, piriri, a mamãe. Por isso que eu não prego filosofia. Eu não estudei mitologia grega e não me interessa. Embora já li sobre, mas não fui a fundo, porque quando eu vi tanto besterol, eu disse, bom, isso aqui não tem nada a ver com aquilo que Deus me chamou a fazer. Então, meus amados irmãos, então nós cristãos, você que está aí ouvindo a palavra e está firme aí, você foi chamado para absorver uma verdade, para sair do ilusionismo, para sair do sensacionalismo. Embora a emoção anda junto com a unção, mas a unção é que deve estar sobre a emoção. Porque senão a emoção prevalece sobre a unção e já não se sabe se se chora pela unção ou pela emoção. Então, meus amados irmãos, imagine você, a senhora, com todo o mérito de mãe, criou seu filho, cresceu, educou, trabalha tanto para ajudar a sustentar a casa junto ao teu marido. Quem sabe até a senhora é o pai, faz o papel do homem e da mulher dentro da casa da senhora. E a senhora imagine, a senhora fez o seu filho, a sua filha crescer. E eles chegam a um sucesso acadêmico ou profissional, mas reconhece que a senhora o cuidou e cuida até aqui. É que eu disse na nossa mensagem. Existe mãe e mães, pastor e pastores. Há uma grande diferença e não vou adentrar esse detalhe, é só ler a nossa mensagem no Facebook. Então o mundo foi feito por meio de Jesus, mas o mundo não o conheceu. Quem é o mundo? O mundo não é o mundo inteiro. O mundo
são aqueles que estão vivendo na atmosfera, na terra, no universo, faz o sinal da cruz, agradece a Deus, mas não conhece Jesus de fato. E também estão na igreja evangélica, ou qualquer que seja, embora oram, proclamam, cantam, louvam, escrevem, essa Jesus de fato. Não sabe que tudo que é feito e criado é criado por Ele e para a glória dele. Naquela época, imagine hoje, em que temos muito mais coisas para nos distrair do que para nos trazer atenção somente a Ele. A Bíblia disse, verso 11, veio para o que era seu, mas os seus não reconheceram. Já dizia Isaías no capítulo 65, versículo 1. Mas a todos os que receberam, que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Maravilha. Romanos 15, versículo 8 ao 16. Então imagine que o Senhor está dando oportunidade a todos nós, que se crêssemos no seu nome, no seu nome, porque após a cruz, e mesmo durante o tempo que ficou aqui, olhando para ele, não se dizia que ele era o Filho de Deus, e muito menos o Deus, como João 10, 31, o Pai somos um. Porque Isaías 53, que ele não tem parência e formosura alguma que faça alguém se aproximar. Isaías estava dizendo duas coisas. Durante a sua crucificação, aonde destrói a sua imagem, de tanta pancadaria, de tanta covardia, de tanta chibatada. Mas ele fala de uma aparência, também antes da cruz, que a aparência era tão simples e tão humilde, não tinha nada diferente nele que não tivesse nos discípulos, não ser o seu caráter. E isso faz com que as pessoas não creem nele. Então, Jesus, tremendamente pelo Espírito Santo, diz: eu quero que creia no meu nome e não na minha imagem. Diz que não podemos fazer imagem nenhuma, nem foto de Jesus, nem de Deus, porque não existe nenhuma evidência deixada pelo homem, por próprio Deus, de como é a sua facial, com a cor dos seus cabelos, com a cor dos seus olhos, a não ser revelado em Apocalipse capítulo 1. Seus cabelos brilham, brancos, brilhosos. Mas branco não quer dizer branco como o meu, porque o brilho era tão forte que viu o brilho do cabelo. A tradução, às vezes da Bíblia portuguesa, diz que era branco, assim, reluzia. Não. O brilho era muito. Então, não se dava para distinguir quanto cabelo tinha na cabeça, quanto menos. Então, meus amados irmãos, Jesus está dizendo aqui que o seu nome é mais importante que a evidência da sua fisionomia. É importante você entender o que eu estou explicando. O nome é mais importante do que a aparência que temos. A minha carcaça, a sua envelhece, mas o nome não. Sua caligrafia pode melhorar com o decorrer dos anos e você escrever o seu nome mais bonito do que escrevia quando tinha 10 anos ou quando tinha 20. Porque você, de tanto escrever, aperfeiçoou e agora seu nome se até desenha ele. Mas o teu corpo, a sua fisionomia, por mais que você estique daqui, estique dali, ela passará com o decorrer do tempo. Então Jesus, já claro, creia no meu nome, ainda que vocês não me vejam como gostariam de me ver. É que eu digo, no dia do juízo final, imagine no arrebatamento os racistas, se Jesus for, Todo-Poderoso for negro. Ou se ele se apresentar moreno. E se ele se apresentar louro, de olho azul. E os morenos? E os negros?
terão discriminação? Haverá nos céus negros e brancos? Não. Seremos todos com corpo glorificados, igual ao Senhor. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, aleluia. Então, o mundo, por não crer em nome de Jesus, caiu nisso que estamos vivendo hoje. Porque já que nós não estamos vendo Jesus, ele não deve estar por aqui. Então vamos pintar o 7. Vamos chutar o pau da barraca. E aí a conta vem. E se bater na minha porta e na sua, que estejamos com a nossa vida, as contas em dias quitadas. O perdão e não a desculpa em dia. Para escolher o que plantamos lá atrás. Repito, Salmo 32, verso 1 adiante é lindo. Bem-aventurado o homem ao qual Deus não imputa nenhum dos seus pecados. Ele apaga as consequências. Por mais que às vezes alguém, por desentendimento, acha que a gente colhe o que planta quando nós não matamos o que plantamos errado. Vou repetir. A gente colhe o que planta quando não matamos o que plantamos errado. Gálatas 6,7, come e planta, ele colhe. Mas se ao colher eu vejo que aquela plantação é errada, meto fogo nela. Se é numa fazenda, me passa o trator, destrói tudo, porque não foi isso que eu queria que crescesse na minha fazenda, na minha terra. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Verso de número 13. Filhos nascidos não do sangue, e deu-nos poder para serem filhos de Deus. E quem é esse que recebe o poder para serem filhos de Deus? São aqueles que são nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quer dizer, embora o seu pai, a mãe, diga, puxa, eu desejei tanto que você nascesse, mas ele não sabe, ela não sabe, que antes dela desejar que você nascesse, Jesus manifestou nela, pelo Espírito Santo, na sua mãe, no seu pai, que você era um enviado de Deus, mas a sua mãe e seu pai tinham as vontades próprias do que discernir se aquela alegria que era até inexplicável, excedia a maneira de explicar a alguém porque está tão feliz, parece que seu filho é o melhor do mundo, porque era a alegria do pai, porque nascia uma ungida, um ungido de Deus neste mundo, para fazer história nessa geração. O Espírito Santo do Senhor. Pastor, pois então eu fiquei sabendo que meu pai não queria que eu nascesse, queria que nascesse homem, não mulher, que meu pai queria, minha mãe queria que nascesse mulher e não homem. Pastor, eu sou filho abortivo. Então você também, ainda melhor assim, porque assim como o diabo quis matar Jesus, já no ventre da sua mãe, recém-nascido, glorifique a Deus, porque era o Satanás já gemendo, não só apenas o ungido de Deus, mas um confrontador, uma confrontadora das hostes do inferno, e arrebentar com um demônio. Por onde você passasse, você não ouviria o grito do diabo, mas por onde você passa, há demônios que rangem os dentes, porque há um fogo consumador de Deus na sua vida. Por mais que você seja pecadora, pecador, por mais que você tenha tropeçado, isso, minha vida, o histórico, eu tenho vergonha, pastor, tem marcas. Agradeça a Deus, porque por você talvez não ter vigiado, você está cheio de marcas do passado, do seu Egito, mas eu profetizo sobre a tua vida que há um nome de Deus na sua vida que te faz ser maior do que o teu passado e maior do que todas as coisas que você possa ter sido acusado de ter feito. Aleluia. O Espírito Santo de Deus. Embora na certidão do nascimento desses escolhidos estaria o nome de um pai e de uma mãe, os céus, que foi ele com própria mão santa e divina escreveu: eu sou o pai, e a mãe, a dona Glória. A Glória é a mãe que capaz o Espírito Santo a gerar alguém. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai, cheio de graça
e de verdade. Ainda que esta graça e essa verdade foi vista na cruz, em Mateus 27, no verso 50 diante, quando ele expira, morre, e o véu se rasga, e há um terremoto. Naquele momento em que o véu se rasga, o templo se parte no meio, muitos mortos ressuscitam, mais de 500, visto por pessoas que já haviam morrido, coisa mais linda e tremenda, ainda que precisou a cruz para manifestar essa graça e essa verdade, porque quando ele desfalece, em Mateus, você vai ler no capítulo 27, 50 adiante, alguns vão dizer verdadeiramente, esse era filho do Deus vivo. Verso de número 15, João Batista testifica a respeito dele e exclama: este é aquele em que eu disse, o que vem depois de mim, primazia, porque foi primeiro do que eu. Ele vai revelar isso em Mateus 3,11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem alguém após mim. E esse é mais poderoso do que eu, ao qual não sou digno de desatar as suas alpargas. Os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele vai dizer aqui no verso 33, eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, que foi Deus, olha que comunhão com João Batista, me disse, aquele sobre quem vires, viu João Batista, descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi, disse João Batista, e testifico que este é o Filho de Deus. Mas então por que, João? Você não quis revelar o teu nome? Claro, se tu eras o Elias, se tu eras um profeta, se tu eras o Cristo, eu disse não. Então qual é o seu nome? Você vai responder, eu sou a voz. Mas por que você não diz quem tu és? Como pode? Que comunhão. Por isso que eu digo, não me chame de João Batista, porque é um título que eu não posso ter. Eu posso imaginar no deserto, ou ainda no ventre. No deserto a maturidade foi chegando, porque ele foi crescendo e se fortalecendo no espírito. Mas eu imagino o pai falando com ele, ó, eis aqui o meu espírito. O pai revela a Santíssima Trindade. É o primeiro homem que é revelado a Santíssima Trindade, é a João Batista. E nesse verso está claro, ele sabia quem era Deus, ele sabia quem era o Espírito e sabia quem seria Jesus. Meu Deus! O primeiro homem na face da terra a ser revelado quem era a Santíssima Trindade. Porque ele disse, aquele que me mandou batizar, disse, aquele a quem vires permanecer o Espírito. O Espírito, então, o Espírito, este é, testifico. Meu Deus, que coisa tremenda e maravilhosa. Muitos que não creem na palavra Trindade, porque fica assim, os neopentecostais, os pentecostais, e piriri parará, e briga um, briga com o outro, vamos pregar a palavra vai dizer quem somos nós, quem é Cristo, quem é o Pai, quem é o Filho, e quem é a verdade. É por falta dessa aplicação, dessa entrega ao Espírito Santo, é que a vaidade fala mais forte. E aí a minha dominação parece maior do que a dos outros, e a dos outros parece ser maior do que a minha. A minha unção maior do que a do pastor tal, e a dele maior do que a minha. A unção que está em nós, por mais que ela testifique ser mais aflorada do que a do outro em seus princípios de sinais e maravilhas, ela é toda para a glória do único Senhor dos senhores e Rei dos reis, Cristo Jesus. Oh, aleluia, Romanos 16, 27, 1 Timóteo 1, 17, por aí vai. Diz a Bíblia Sagrada, oh Espírito Santo, da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça.
Graça sobre graça. Posso lembrar, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Já bastava a graça de morrer na cruz. Aí ele traz para nós uma graça sobre graça. É uma graça incomensurável. Quando ele nos perdoa e pede ao Pai que, pior que fosse a dor naquele momento, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Graça sobre graça. E até hoje, cada vez que ele perdoa um pecado meu e seu, é graça sobre graça. E quanto mais graça eu sei que recebo, eu preciso dedicar a ele, como a parábola da mulher que unge os pés de Cristo, uma pecadora, a Madalena. E alguém a critica, o fariseu que convida o Senhor para cear na tua casa, vai condenar aquilo, porque ela beija os pés de Jesus. Mas Jesus diz: quem é muito perdoado, muito ama. Quem é pouco perdoado, pouco ama. Eu só sei quanta graça tenho recebido, repito, se eu sei exatamente como eu sou. E é por isso que quando alguém me pergunta: por que tu ora muito ou jejua muito? Não é Olimpíada ou para dizer que eu sou melhor que ninguém. Se jejuando e orando já sou esse miserável, imagino se não orasse e não jejuasse como até agora. Até agora, jejuando e orando. Aleluia! Graça sobre graça. Se você reconhece quem você é, você tem muito para agradecer a Deus, mamãe, papai, jovem, adolescente, criança. Você tem muito para agradecer a Deus, porque todas as vezes que pecamos contra Ele, e pecados às vezes imperdoáveis, mas a graça foi tão grande, nós ainda estamos vivos para dizer: obrigado pela tua graça, sobre graça, porque eu quero morar contigo na eternidade. Aleluia! Espírito Santo do Senhor, tenha misericórdia de nós. Oh, aleluia! Aleluia! Verso 17: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade, a lei, ele trouxe a lei. E para confirmar a lei, tinha que ser Jesus a verdade, para confirmar as profecias de Moisés. Eu sou um advogado, ou sou da promotoria, então eu trago, mediante a lei sou juiz, eu entendo que o meu cliente não é réu. Ou a outra parte, eu entendo, sou juiz, como promotor, que ele não é vítima, ele não é inocente, ele é réu, e etc. e tal. Então o juiz bate o martelo, porque ele é a verdade absoluta, vamos colocar assim, acabou, não tem mais como recorrer. Então Jesus era a verdade absoluta de tudo pregado e lido, toda a Bíblia Sagrada. Ele é a verdade, ele confirma tudo que foi escrito pelos profetas, tudo ministrado pelas profetisas e tudo que é pregado até hoje, se o que prega é a verdade. Ele é a verdade e a graça. Por que a graça? Porque a verdade sem a graça estaríamos todos mortos, porque a graça tem preço de sangue, e a graça é a verdade absoluta e única. Não há mais nenhuma esfera a recorrer para o perdão, se não for pela graça, que é Jesus, a própria verdade. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém nunca viu a Deus, verso 18, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, a quem o revelou. Muitas etnias religiosas, como pode, como os islâmicos, como pode Jesus ser Deus se ele era filho? E como pode ser filho se o pai deixou ele para a cruz? Olha a cabeça do islâmico. Deus unigênito era filho e Deus ao mesmo tempo, que são três senhores, um só Deus. Por isso que eu digo, meus amados irmãos, não adianta, se o Espírito Santo não abrir a minha mente, eu posso ler a vida toda, eu não vou entender a palavra. E se você não entender a palavra, se você não entender a bula, se você fosse para a Rússia, adoecesse na Rússia, e o médico te desse uma receita, como é que você vai entender? Você não entende russo.
Você quer ser curado, você tem desespero para ser curado, mas você não entende o idioma deles. Como ser curado sem entender o idioma de Deus? E esse é o mal, aonde Satanás entrou pela vaidade no mundo e fez com que muitas igrejas foram abertas e nunca Deus abriu elas. Foram Satanás que abriu para enganar, porque ele sabe que a igreja é a última porta do ser humano. Então ele se incumbiu. É Satanás que se incumbe de crescer muitos templos. De quanto mais templo, melhor para ele. Quanto mais igreja, Satanás abrindo no mundo inteiro. Templos de pedra, igreja não. Templos de pedra, porque a igreja somos nós, quando temos o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, somos religiosos de carne, osso e sangue, nascidos por homem, não aqueles que vêm pela vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, eu digo novamente para você não esquecer, e essa mensagem ficará aí. Satanás tem aberto muitos templos em volta do mundo para enganar a maioria das pessoas, porque se elas estão na igreja acreditando que estão ouvindo a palavra, que batizaram no batistério, desceram as águas, tomaram a santa ceia, então salvo, é tudo que ele quer para enganar e mandar a multidão para o inferno. Nunca houve. A nossa geração é a maior geradora, produtora de vidas para o demônio, da vaidade. Não é só em Roma, na Basílica de Pedro, em todos os lugares. O Papa tem que ser beijado a mão. Muitos até ajoelham no pé dele, mas Jesus, quando o cara ajoelhava, ele mandava ficar de pé. Jesus não tinha frescura com ele, não. Jesus não queria. Toda vez que queriam fazer o rei, ele fugia, ele corria para o monte. Mas aqui as pessoas se vestem diferente. O Papa já se veste diferente, porque ele quer ser diferente de todo mundo. Tem que ser diferente pela roupa que ele veste, não pelo caráter que ele tem. E Jesus não era diferente pela roupa, era diferente pelo caráter que ele tinha, que ele era, sempre foi e sempre será. Pelo homem que ele sempre demonstrou que foi. O próprio Senhor encarnado no homem e conseguiu vencer o pecado. Pastores, são assim. Quanto mais pompa, quanto mais poder, mais suntuosos são. As cadeiras ficam mais bonitas. Quem manda? Pelo trono que senta. E não pelo Deus que assentou sobre ele a sua glória. Aleluia. A mensagem como essa é tutano para crente. E eu estou pouco me lixando, porque eu tenho que pregar a verdade. Se o coronavírus bater na minha casa hoje, que eu vá descansado para a glória. E tenho plena convicção que, independente das minhas mazelas, Deus me ungiu para pregoar as boas novas. Que não é mensagem de massagem, mas é mensagem que cura, liberta, sara, ainda que doa. Aleluia. Para alguém ficar forte e musculoso, preparado para a Olimpíada, preparada para ser um bom atleta, dói. Não é aquela academia que eu faço ou você faz porque não é atleta, não. O cara vai ao limite, sente dor, por isso que as pernas ficam musculosas, definidas, o corpo fica definido, porque houve dor, houve sacrifício na boca para não comer tudo que eu como, que senão fica gordinho. Então, tutano de Deus, ele precisa de esforço, sacrifício da vossa parte, assim como da minha, para que estejamos preparados como soldado do reino. Que se eu tinha inimigos lá atrás, terei mais agora, disse o Senhor para mim. Se prepare, Pablo, vem mais. Mas eu sou contigo, não temas. Abra a sua boca e deixa que eu falo. Deixa que a bordoada venha em mim. Se doer em você, pode ter certeza. Doeu mais no meu filho Jesus, que te ama e morreu na cruz por sua causa. Jesus, manda mais. Deixa comigo. Se o Senhor está comigo, manda a palavra, que eu não vou mandar recado e não vou deixar nada para trás. Pode apedrejar meu carro, pode apedrejar minha casa, pode cortar minha cabeça. Mas eu não parto dessa terra enquanto eu não pregar a última mensagem que Deus mandou, e passa a régua. Você nunca vai sentar no meu restaurante e vai sair com 10 minutos. Porque tem a entrada, a comida é bem feita, é cheio de papagaiada, né? Vou usar esse termo. É um prato sobre outro prato, sobre outro prato. É 2, 3 copos, os talheres aqui, pararapapá, guardanapo daqui. Troca o guardanapo 2 vezes, 3 vezes, porque o restaurante é chique.
A comida de papai hoje está muito chique. Então papai mandou dizer, tenha paciência. Eu agora há pouco quis dizer que já estava terminando. Papai disse, não, você está terminando? Não, ainda estou pregando, meu filho. Fica quietinho aí. Quem não quiser, sai. Porque, no pior das hipóteses, filhinho, vai ficar gravado na internet. Aí eles vão ouvindo no conta-gotas. Deixa eles ouvindo no conta-gotas. Mas prega tudo, meu filho. Manda bala. Aleluia, papai. Aleluia. Coisa linda. Por que João Batista não disse o seu nome? Eu estou cozinhando o galo. A gente fala assim, né? Cozinhando o galo para me levar você aonde você vai te levar. Eu estou na contramão. É como se eu estivesse indo para São Paulo. Eu peguei a rota para o Rio de Janeiro, a Dutra. Mas na verdade, eu estou querendo ir para a Bahia. Aleluia. Verso 18. Ninguém nunca viu a Deus. Mais uma vez, mas Deus unigênito que está ao lado do Pai. Está revelado também em Atos 7, quando Estevão, apedrejado, vai ser apedrejado, ele olha e vê Jesus à destra do Pai. Este foi o testemunho de João. Então esse é o testemunho de João Batista. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou. Confessar é muito mais que professar. É muito mais que responder a você. É eu confessar para você. Ele confessou. É dizer exatamente a mais pura verdade que ele vivia, sabia e sentia. Ele confessou. Você que foi católico ainda é, mas depois de uma mensagem dessas você vai pensar de novo. Qual a religião que eu devo seguir? Jesus Cristo. Qual a igreja? Aquela que prega a palavra. Está difícil, pastor, achar. Você vai achar. Porque muita gente já encontrou. Então, quando você confessa, você está, além de assumir, além de contar o que você fez, você está assumindo o que você fez. Ele está confessando que aquilo é a verdade absoluta. Ele se compromete a si mesmo ao confessar. E não negou, eu não sou Cristo. Tinha tudo. As pessoas olhavam para ele, pô, não pode ser. É muita unção, muita autoridade. Quem ensinou esse cara tudo isso que ele prega? Esse cara deve ser, será que ele é o Cristo? Nas águas, o Rio Jordão está lotado e o povo está se arrependendo do pecado. Será que ele é o Cristo? Ele disse, não, eu confesso, não sou Cristo. Sem pretensão alguma. É que eu digo, Salomão começou como rei, começa a rei e termina como pregador. Os pregadores querem começar, nem pregou na vida dele, só palestrou, mas querem começar como pregador e terminar como rei, nas suas redomas. E João Batista vai se humilhar de tal forma que vão dizer assim, ó, perguntaram-lhe então, és Elias? Ele disse, não, não sou Elias. És tu o profeta? Respondeu, não. Mas como não? Se Jesus vai dizer que ele é o profeta, vou chegar lá. Nascido de um ventre de uma mulher, ele é o profeta. Lucas 7, 28. Ele se humilha, se esvazia, porque ele não disse o seu nome. Aleluia. Finalmente lhe disseram, quem és? Dai-nos uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis de ti mesmo? Diga a nós, que dizeis de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Endireitai. Quando ele diz isso, ele está dizendo não só dele, está dizendo para você e eu. A nossa vida às vezes anda torta, quem sabe ainda está torta hoje, porque Jesus não pode andar
em caminhos tortos. Ele veio para os doentes, para curá-los, para andarmos sãos, em linha reta. Jesus está nos chamando. Deus está nos pregando a verdade absoluta. Então agora, por que João Batista não revela o teu nome? Primeiro, você precisa entender. Quando valorizamos o nome que nos é dado por Deus, cuidamos de quem somos. Eu preocupar primeiro em ser do que ter. Eu preocupo primeiro sobre a minha pessoa, o que eu tenho me tornado, ao invés de me preocupar com o meu carro na garagem ou bens que eu pudesse ter. Então primeiro João vai ensinar. Quando valorizamos o nome que Deus nos deu, cuidamos de quem somos. 22:1 de Provérbios. Ele estava primeiro cuidando dele, porque ele precisava honrar o nome que ele havia recebido. E ele não pode dizer o nome, primeiramente, aquele que Deus trouxe ele para se tornar, aquele que endireitar o caminho do Senhor, clamar no meio do deserto, em que mensagens proféticas não têm mais lugar na grande maioria das igrejas, porque elas são curtas. Porque hoje eu tenho que dividir a glória de Deus com o ônibus que passa, um trem que vai embora, com o assaltante que passa meia-noite, com o povo que trabalha às 5 da manhã. Hoje eu tenho que fazer uma manipulação, quer dizer, hoje eu é que dou ordens a Deus. Esqueceram que os tempos mudaram, mas Deus é o mesmo. Embora creio num Deus contemporâneo, que entende as épocas. E por isso que hoje nós temos um celular para pregar, quando Paulo não tinha. E Jesus não veio no tempo da selfie nem do Facebook para pregar para milhares. O único lugar que Jesus foi, fora de Jerusalém, fora de Israel, foi Egito. E só viveu 2 anos, era bebezinho, nunca foi em país nenhum. Como carne, não. Como espírito, sim. E quando no deserto ele é tentado, no capítulo 4 de Mateus, o Satanás o leva para ver toda a glória de todo mundo. Então, meus amados irmãos, o nome seu, o nome que Deus tem para nós, eu já falei sobre isso em Apocalipse 2,17. Ao que vencer, receberá um nome que só você que vencer, e eu, se vencer, saberemos qual é esse nome. Então, Jesus, o que tornou Jesus o que ele foi o nome que o Pai deu a ele, e que aquele nome trouxesse a ele a responsabilidade de cuidar de quem ele era, porque ele precisava manter a honra do nome. Já viu se falar no mundo? Eu tenho que honrar o nome da minha família, eu tenho que honrar o sobrenome que carrego. Então você imagine Jesus, ele tinha que honrar o nome que Deus o deu, assim como João Batista tinha que honrar o nome que Deus o deu. Agora imagine João Batista, não teve mulher, não teve filhos, viveu para a obra, embora a Bíblia não diz aonde ele pecou. Jesus vai dizer que não houve nenhum profeta nascido do ventre. Aonde estava o pecado desse homem? Ele adulterou, ele prostituiu, ele fornicou, ele mentiu, ele deu cano nos outros. Não, por isso, meus amados irmãos, não julgue tamanhos de pecado, não julgue pessoas. Todos nós somos pecadores, pecamos só em pensar, em negar, em olhar, em pré-julgar alguém, já pecamos. Então aonde João Batista pecou? No sentimento. Só Deus é que sabe, porque a Bíblia não revela nenhum erro de João Batista, nenhum erro. Mas Jesus foi o único que nunca pecou, mesmo sendo 100% homem. Então, meus amados irmãos, Jesus já veio vencedor, porque ele sabia quem ele era, sabia o nome que ele carregava, e aos 12 anos já sabia a sua posição, ao deixar
Os mestres do templo, em Lucas 2, de boca aberta, ao vê-lo ministrar com tanta propriedade, como fazia aos 12 anos. Já nós, eu e você, só podemos receber esse nome de autoridade quando nós vencemos o nosso eu, quando nós amarramos a nossa carne. Porque a Bíblia diz em Atos 5,32, o Espírito Santo só vem quem obedece ao Pai. Então nós temos que obedecer para receber o Espírito Santo, que vem fazer em nós uma deidade, uma divindade que não tínhamos, porque éramos carnais. Isso é uma luta constante minha e sua. Como continuar crente todo dia? Como ser crente não só no domingo? Como ser crente durante todos os dias da semana? Jesus já veio vencedor. Os reis magos, quando visitam ele em Mateus 2, o rei do universo, que traria salvação ao mundo, mesmo sendo ele um bebezinho. Mas nós precisamos vencer, para vencer aquilo que não podíamos nos tornar, e receber esse nome, que só receberá o vencedor ao final. Eu não posso ter sido santo até ontem, e justo, e procurar melhorar até o final. E essa é a luta minha, e eu tenho certeza que é a luta do Senhor e da Senhora, e de vocês que me assistem até agora. O Espírito Santo de Deus. Jesus foi profetizado no Primeiro Testamento, ao longo de todo o Primeiro Testamento. Já veio reconhecido nos céus e na terra. Aleluia. Satanás, quando olhava para Jesus antes da cruz, já sabia: tu és o Filho do Deus Altíssimo, eu sei quem tu és. E Satanás, no capítulo 4 de Mateus, da tentação, vai revelar: tu não é filho de Deus? Satanás não perderia tempo com Jesus se ele fosse apenas o João Batista. Ele sabia com quem estava lidando. Ele era reconhecido. O Espírito Santo de Deus. Jesus não mudou o seu nome quando subiu ao céu. O mesmo nome. Por isso que Jesus já estava no céu. E eu disse agora há pouco, Atos 19:15. E Satanás, Jesus já tinha se ascendido para o céu, já estava no céu. E Satanás disse: eu conheço muito bem quem é Jesus. Então ele pronunciou. Então o nome dele saiu do céu, veio para a terra, foi no inferno, pregou no Hades, amarrou Satanás, tomou a chave da morte e do inferno, e o seu nome se tornou e continuou imutável. Nada mudou no seu caráter e no seu nome, mesmo por tantas adversidades, lutas e tentações que passou. Aleluia. Valorize o nome que Deus tem reservado para a tua vida, porque é este nome que fará com que você tenha autoridade sobre os demônios, sobre a tua carne. Pastor, mas eu ainda não sei esse nome. Começa a praticar a transformação da tua vida, a dizer não para a tua carne, a dizer não para o pecado. Continue, comece a clamar e a buscar e a garimpar a Bíblia, para que você possa saber quem você é, saber quem somos, para que nós tenhamos temor diante de Deus e saber revelar o nosso nome a quem de direito. Aleluia. Tremenda decisão de João Batista. Não querer dizer o seu próprio nome. Recusou até dizer que era um profeta quando ele era um profeta. Aleluia. Deixou que Jesus revelasse a todos quem ele era. Oh, maravilha. Não tente mostrar quem tu és para quem não honrará teu nome. Não tente mostrar quem tu és para quem não vai honrar o teu nome. Porque o seu nome é tão santo. Se você está lutando para ser crente, que nem a gente mesmo é digno de soar este nome antes de chegar aos céus. É um nome para tu viver no milênio, no arrebatamento. Aqueles que ressuscitarão primeiro, aleluia, novo nome, aleluia. Em outras palavras, não perca tempo, não dê honras, não enalteça quem não valoriza quem tu és chamado
por Deus. Segunda coisa, não revele quem tu és. Se isso pode te tornar, diante dos homens, mais importante que o próprio Jesus. Por que João Batista não disse o seu nome? Primeiro, porque não era a hora de dizer quem ele era para quem jamais daria honra a quem Deus o chamou e para que ele foi chamado. De revelar as minhas intimidades com Deus é para quem honra o meu chamado. Se o meu chamado, ao ser questionado por alguma igreja, por alguma TV, por alguma das pessoas à minha volta, até por você, pode me tornar maior do que Jesus? Como assim, pastor? Às vezes as pessoas a nos adorar, a nos glorificar, e está aí cheio no mundo de fã-clube. Está cheio no mundo de fã-clube. Fã-clube de pastor tal, pastor aquilo. Saiba honrar a unção, como eu disse do Benin, mas adorar só a Deus. Terceira coisa, então aprendeu a primeira? Não tente provar para quem não te honra quem tu és. Não tente convencer do valor que Deus tem para ti. E não deixe que alguém, pelo sucesso da sua carreira, pelo sucesso do seu matrimônio, pelo sucesso do teu ministério, te faça se sentir maior. Cuidado. Cuidado. Porque Jesus nunca teve uma cadeira especial para sentar. Sentava no chão como qualquer um, e a sua roupa era como de qualquer um. Por isso que Judas teve que beijá-lo, porque a roupa dele era tão feia ou igual a de todos os seus discípulos. Terceiro, não revele o poder de seu nome, de quem tu és no mundo espiritual. Se quem te pergunta quem tu és, não vem de Deus. Não revele quem tu és no mundo espiritual. Se quem lhe questiona a tua fé, o teu chamado e as tuas atitudes cristãs, a pergunta e a própria pessoa não provém de Deus. É curiosidade para haver confronto. É o que eu faço na internet. Quando alguém fala, eu bloqueio e Zé Fini. Se você quer ter um nome vencedor, para que você não tenha que ficar provando quem tu és, para o homem, que tem que saber quem tu és, é Deus e Satanás. E quando ele bater na tua casa, quando a enfermidade bater no teu corpo, quando as finanças começarem a ir, você vai dizer: Satanás, tu sabes quem é Jesus muito bem, e quem eu sou no mundo espiritual. Por isso o demônio do inferno, sim, em nome de Jesus, aí ele vai te respeitar. Opa, aleluia. Entendeu? Então aceita Jesus de fato, como ele mandou que você o aceitasse. Cresce no seu nome. O seu nome é nome santo, é nome excelso, significa caráter, integridade, honestidade. Então, a começar por mim, eu e você, sem nenhuma acepção, todos nós devemos reconhecer, e a minha oração, a minha redenção, o meu clamor toda noite é para que Deus perdoe os nossos pecados. Aí Deus disse: porque eu quero os 4 pilares: temor, sabedoria, amor e fé, a fé de salvação. Comece a orar por isso. Então, meus amados, é aceitar Jesus. Viver não tendo Jesus como amigo, mas muito mais do que um amigo. Ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Muita gente quer Ele como Salvador das situações desastrosas, mas não quer Ele como Senhor. Como Senhor, Ele tem que mandar. Ele é que guia, Ele é que dá ordem à tua vida. Ele é que manda no teu carro, na tua casa, no teu apartamento, no teu dinheiro, na tua vida, no teu corpo. É Ele que manda. Muitos querem ter Jesus como amigo e Salvador, mas não querem como Senhor. E essa é a única maneira de você receber um nome hoje de vencedor. Você dizer: Jesus, confirma o meu nome aí. Confirma esse nome de Apocalipse 2,17. Porque eu vou perseverar até o fim. Porque o Senhor disse: até o fim será salvo. Mateus 10:22. Eu vou perseverar. Vou lutar. Aí você aceita Jesus? Você quer? Você quer, mamãe? Você quer, papai?
Irmão, irmãzinha, Lissa, André, vocês querem? Aí ele te dará uma nova pessoa. O único que pode transformar você e te preparar para que você receba esse nome é o Espírito Santo. Por isso ele, quando aceita, é com o Espírito Santo. E aí te batiza com fogo. O que é batiza com fogo? Ele te prepara e te dá autoridade para que você possa vencer as provações, as tentações, as adversidades. Firme. Por várias vezes este profeta que vos fala falhou. Por várias vezes. Quem sabe eu falhei, olha, com muita verdade. Talvez centenas de vezes mais do que você. Errei por desprezo, por falta de zelo. Pastor, estou até assustado. O que o senhor fez? Quando eu aprendi a descobrir quem eu era, eu aprendi a não colocar pecados em escalas diferentes. Então não importa se foi quantas vezes que falei algo que machuquei alguém, se foi várias vezes que eu deixei de abençoar o que devia de abençoar, se foi várias vezes que eu estraguei a vida de alguém por qualquer motivo, consciente ou inconsciente, eu errei. E quando eu me humilho, Provérbios 15:33, a humildade precede, ela vem antes do que a honra. Aí Deus me honra. Então, ao receber o Espírito Santo, não importa se você pula ou não pula. Se você se intitula neopentecostal ou pentecostal. O que importa é que você agora está cheio de Deus. Ou Espírito Santo. Que maravilha. Que experiência gostosa. A mãe da igreja, a glória, a dona Glória, o Pai, junto à glória, gerou Jesus pela reprodutora divina, o Espírito Santo. Aleluia. Oh, Espírito Santo, chegamos ao fim com muita alegria e com muita satisfação ao saber quem nós somos, quem precisamos ser. Obrigado por tudo que nos ensinastes. Obrigado, ó Espírito Santo. O Senhor não apagará, Apocalipse 3:5, se nós vencermos. Já está escrito. Eu não sei o meu nome. Os meus irmãos e irmãs também não sabem. Mas se nós caminhamos para a vitória, já temos que crer que precisamos viver à altura do nome que recebemos. E se temos a certeza que o nome que recebemos é maior do que nós, fazemos como João. Não vamos permitir que nos tornemos maior do que aquele que nos dá autoridade para ser melhor e maior do que o que a nossa carne tem sido até aqui. Ajuda, meu Deus, mais perto estar do Senhor, mais perto, como João. Oh, aleluia. Revele-nos ao mundo quem nós somos, para que não precisemos enaltecer a nós mesmos. Perdoe pela toda exaltação própria e pessoal que tivemos em algum momento da nossa vida, durante o ano ou os anos de vida. Tire de nós o egocentrismo, o presuncismo, tire de nós o ego, o orgulho. Tira de nós. Oh, Pai, queremos ser testemunha da luz, ainda que não somos a luz. Mas, segundo a tua palavra, em Mateus 5, 13 e 14, devo ser a luz e o sal do mundo. Foi a humildade de João dizer que não era luz
até que o Espírito Santo revelasse a fonte da verdadeira luz. Aleluia. Abençoe, meu Deus, cada um de nós. Abençoe cada um dos que assistiram firmemente até agora essa mensagem. Aqueles que irão assistir no decorrer dos dias, das semanas, dos meses, se o Senhor não voltar. Agora, abençoe, meu Deus. Nos dê um caráter novo. Nós precisamos de ser mais crente no seu nome. Eu preciso ser mais fiel à sua palavra, às suas verdades. Eu preciso, meu Deus, descer mais para que o Senhor cresça mais em mim. Tire tudo de mim para que o Senhor venha a ser tudo em mim. E o mesmo eu desejo para os meus irmãos e irmãs, para todas as pessoas que neste momento anelam as suas vidas sobre eles, sobre cada um de nós, para que aquele que acusa não venha a ser réu dos seus próprios erros inacusados. Que o seu nome tenha sido glorificado e continue hoje e por todo sempre. Amém. Ó Espírito Santo, que Deus te abençoe muito. Que essa mensagem para ser ministrada à sua vida todas as vezes que você sentir que você se tornou mais importante do que o nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Fique na paz.